Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias. 1 João. Demos uma trégua domingo passado. Também foi o domingo de Páscoa. Precisávamos falar sobre a Páscoa. E não falamos, não meditamos aqui em 1 João. Nós estamos chegando ao final das exposições sequenciadas nesta primeira carta de João. Já é esse, salvo engano, o 18º sermão baseado em 1 João. E nós vamos agora para o capítulo 5. Capítulo 5. Abra a sua Bíblia no capítulo 5. Nós já fizemos a exposição dos versos 13 até o verso 17. Não é isso? Os irmãos que estão nos acompanhando. E hoje nós vamos ler apenas o verso de número 18. Então, somente o verso de número 18. Abra aí a sua Bíblia, 1 João, capítulo 5, verso de número 18. Vamos ler todos juntos, em uma só voz. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Amém? Amém, irmãos? Amém, assim seja. Essa palavra para nós, para o nosso coração. Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração? Pai querido, nós te damos graças por este momento, pela alegria de poder prestar culto ao Senhor, pela alegria de ter a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos. Mas nós confessamos aqui que somos extremamente limitados, Senhor, não somente para compreender a Tua palavra como ela deve ser compreendida, mas também muito mais do que isso, para guardá-la, firmá-la nos nossos corações. Por isso pedimos ao Senhor que use de misericórdia para com cada um de nós, que o Senhor abra a nossa mente para que possamos entender a palavra e abra o nosso coração para recebê-la com alegria, Senhor, porque é através dela que o Teu Espírito Santo tem moldado o nosso caráter, e é através dela que o Senhor tem renovado o nosso ânimo e a nossa disposição em Te servir, é através dela que o Senhor tem apontado o caminho certo a seguir, é através dela também que o Senhor tem nos admoestado, é através dela que o Senhor tem nos exortado e nos disciplinado. Portanto, Senhor, fala conosco nesta manhã, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor, amém. Queridos, nós já dissemos aqui, eu creio que algumas vezes, e se faz necessário que se repita isto, para que nós possamos, de fato, guardar no nosso coração que o êxito da nossa vida cristã está na razão direta, não propriamente do que você sente, mas do que você sabe acerca do Senhor, não propriamente do que você sente. E com isto eu não estou negando, em hipótese alguma, a importância dos sentimentos, porque foi Deus quem nos fez assim. Deus nos dotou com a capacidade de sentirmos. Foi Deus quem nos fez assim, nos deu sentimentos. O próprio Deus é um Deus de sentimentos. O Senhor Jesus era um homem de sentimentos. Ele também chorou quando foi o momento para que ele chorasse. Mas o êxito da nossa caminhada cristã não está propriamente preso aos nossos sentimentos, porque nós facilmente nos equivocamos com os nossos sentimentos. Muitas vezes nós nos traímos a nós mesmos por conta daquilo que nós sentimos ou deixamos de sentir. Você pode vir para um culto num dia em que você não esteja bem de saúde, participar do culto, o culto transcorrer tudo em ordem, você voltar para casa e depois compartilhar com seu cônjuge, dizer, olha, não sei, não senti nada, não senti absolutamente nada. Você não percebeu a presença de Deus? Não, eu não senti a presença de Deus. Quando na verdade, não é que nós precisamos sentir,
nós precisamos crer que Ele está presente, porque assim Ele falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o Senhor está conosco também quando Ele nos convoca para o culto público. Ele está entre nós, Ele está conosco. Você pode não sentir, seus olhos podem não ver, você pode não perceber, mas você crê que verdadeiramente Ele está. Então o êxito da nossa caminhada cristã vai estar na razão direta daquilo que você crê, daquilo que você sabe. E você só pode crer naquilo que você sabe. Daí a necessidade de nós pregarmos a palavra do Senhor, de nós expormos com fidelidade a palavra de Deus, porque o crescimento saudável da igreja também está na razão direta do lugar em que a palavra de Deus ocupa no coração de cada um dos irmãos. Nós estamos aqui chegando na parte final desta carta, e esta sessão que vai do verso 13 a 19, que poderíamos fazer aqui a exposição em um único sermão, mas essa parte conclusiva, ela está eivada de instruções e verdades grandiosas, importantes para as nossas vidas. Então, por isso mesmo, por questão meramente didática, nós resolvemos dividi-la em partes. E hoje resolvemos falar apenas no verso 18. Pensamos em juntar o verso 18 e o verso 19. Mas tem muita coisa interessante também acerca do verso 19 que nós precisamos compartilhar com a igreja. E também no verso de número 18, onde João chega aqui ao final já da sua carta. E observem, eu quero chamar a sua atenção. E para isso você precisa estar com a sua Bíblia aberta, mantenha a sua Bíblia aberta, para que você acompanhe a exposição. Olhe que ele começa o verso 19, dizendo algo que ele já havia dito tantas outras vezes. Ele começa dizendo: sabemos. Sabemos. João aqui está fazendo uma afirmação categórica acerca daquilo de que não somente ele sabia, mas de que os seus irmãos na fé também sabiam. E com isto, preste bem atenção nisso, com isto, ele está, de certa forma, qualificando aqueles a quem ele estava escrevendo. Isto é, ele não estava partindo do pressuposto de que ele, por conta da sua larga experiência na fé, por conta da sua idade e por conta do fato de ser um apóstolo, ele não se achava mais preparado ou mais espiritual ou mais conhecedor do que os outros. Vejam que ele se dirige aos seus irmãos e ele diz: nós sabemos, quer dizer, tanto eu sei quanto vocês também sabem. Isto é, tanto eu tenho conhecimento, como vocês também têm conhecimento. Eu não estou falando para pessoas que não conhecem a palavra. Eu não estou falando para neófitos. Eu não estou falando para pessoas que desconhecem os preceitos divinos. Não, eu estou me dirigindo a pessoas que conhecem a palavra. Isso faz toda a diferença, irmãos. Quando você se dirige a um auditório formado por pessoas que conhecem. Esse é o sentimento que vem no meu coração. Eu sei que diante de mim aqui estão pessoas que conhecem a palavra, que são pessoas que conhecem a doutrina, que são pessoas que conhecem as Escrituras, que são pessoas que já tiveram uma experiência verdadeira com o Senhor. São pessoas habitadas pelo Espírito Santo, são pessoas de uma vida de trabalho que são exemplos para nós, são pessoas que estão se afadigando na obra do Senhor há muito tempo, e algumas trabalhando em silêncio, calada, sem que apareçam,
mas são irmãos na fé, são pessoas queridas que foram compradas por um alto preço, e pessoas que ao longo de décadas estão servindo ao Senhor com muita luta, com muita dificuldade, pessoas que já passaram por experiências amargas, pessoas que enfrentaram problemas seríssimos da vida, mas a despeito de tudo isso, são pessoas que, por causa daquilo que sabem, por causa da sua fé, por causa daquele em que creem, estão aqui. Não desistem de estar aqui. Se mantêm firmes na presença de Deus e atendem com alegria a santa convocação do Senhor para prestar um culto a Ele. Então João, ele olha para os seus irmãos e ele não os vê como pessoas que estão ainda meio que distantes, pessoas que estão afastadas, mas ele olha para pessoas que desfrutam de comunhão com o Senhor, de pessoas que conheciam esse Deus verdadeiro, pessoas que amavam e eram amadas por Deus. E ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Ele vai falar acerca da bênção de ter nascido de Deus. E saber isso é algo muito importante. Ser nascido de Deus traz importantes implicações para a nossa vida. Lembre disso. Ser nascido de Deus traz importantes implicações para a nossa vida. Logo de cara, a gente pode dizer que existem dois tipos de pessoas no mundo apenas. A partir do que nós lemos aqui. Dois tipos de pessoas. Não são ricos e pobres. Não são cultos e incultos. Não são nordestinos e sulistas. Não são pessoas belas, bonitas, e pessoas que não foram contempladas com a beleza. Também não é brancos e negros. Só existem dois tipos de pessoas no mundo: aquelas que nasceram de Deus e aquelas que permanecem mortas nos seus delitos e pecados. Nem existe um estágio intermediário entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Não existe aquele muro onde uma multidão está em cima dele, sentada em cima dele, olhando de um lado e de outro para ver o que é mais interessante. Eu continuo na minha vida, vivendo do jeito que eu estou vivendo, curtindo a vida como eu estou curtindo, ou deixa eu dar uma olhadinha do outro lado do muro. Tem um povo que vai para a igreja, que canta, eles têm muita coisa interessante. Famílias estruturadas, são pessoas que, a despeito dos seus problemas, mas olha como eles enfrentam com serenidade. Eu estou inclinado aqui a ir para esse lado, sabe? Não existe esse muro. Se ele existisse, eu diria: esse muro já é do maligno, quem está em cima dele já está com o inimigo. Só existe dois tipos de pessoas, irmãos: aqueles que nasceram de Deus, e aqueles que permanecem mortos nos seus delitos e pecados. E João está escrevendo exatamente para esse povo, para aqueles que tiveram essa experiência do novo nascimento, para esses que nasceram de novo, para esses que estavam mortos nos seus delitos e pecados, sem a mínima possibilidade de contemplar a luz, sem a mínima condição de reagir à graça bendita de Deus e à beleza de Deus estampada em toda a obra da criação. Mas foi por graça bendita do Senhor que moveu a disposição interna dos corações, fazendo nascer em nós um desejo incontrolável de querer a Deus e de viver para a glória de Deus. Isso é uma obra do Senhor. A salvação começa em Deus, termina em Deus. Se você o ama, só o ama porque Ele te amou primeiro.
Ele se manifestou a nós e agora nós o queremos também. Então João está escrevendo para esse tipo de pessoas, pessoas que se converteram à fé cristã, pessoas que receberam o Espírito de Deus nos seus corações. Quem são estas pessoas? Quais são as implicações e a importância de nós sabermos disso, irmãos? E João vai dizer algo que ele já vem dizendo na carta. E ele vai dar uma ênfase toda especial a isso aqui aos seus irmãos. Porque a despeito de tudo isso que nós falamos acerca desses irmãos, que eram de fato homens e mulheres de Deus, apesar ou a despeito disso, todos nós, como eles também, estamos sujeitos ao tropeço. Estamos sujeitos a falhas, estamos sujeitos a cair no pecado. Todos nós, como seres humanos, estamos sujeitos a isso. Então ele vai dizer algo fantástico aqui. Ele diz, olha, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em quê? Em pecado. Irmão, presta atenção nessa declaração. Você pode olhar para saber se eu li direito, se é isso que está escrito aí mesmo. Sabemos que todo aquele é um termo universal, não é? Porque não cabe exceção, é todo mesmo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Duas posturas que precisam se combater aqui, porque são interpretações equivocadas. Uma é do perfeccionismo. É daqueles que acham que nós, seres humanos, podemos alcançar um estágio de perfeição nesta vida. Nós nascemos de Deus, aquele que nasceu de Deus não vive em pecado, logo, se eu nasci de Deus, então eu não vivo no pecado. Então o pecado não habita em mim, então eu não peco. Desde o momento que eu me converti, que o Espírito de Deus passou a habitar no meu coração, então o pecado já não faz parte da minha vida. Então nós podemos correr atrás de um estado de perfeição espiritual. É uma linha chamada de perfeccionismo. Isso não existe. Isso é ilusão. Não há ninguém que possa dizer, bem, eu cheguei a esse estágio. Perfeito só houve um. Foi Jesus, o nosso Redentor. Ele foi perfeito. Ele cumpriu cabalmente os propósitos de Deus, a lei de Deus. Quanto ao mais, todos nós somos pecadores. Então, esse perfeccionismo é algo ilusório. Ninguém pode alcançá-lo, de forma nenhuma. Por outro lado, numa postura diametralmente oposta a esta, tem a postura liberal, que é o seguinte, olha, uma vez que nós não conseguimos alcançar o estágio de perfeição, então vamos nos conformar com o pecado, gente. Afinal de contas, nós somos humanos. Por que não podemos fazer isso? Todo mundo faz. Olha como é que meus colegas, eles aproveitam o final de semana deles. Olha como é que a garotada está namorando. Olha como é que os meninos estão se comportando. Olha a linguagem dessa gente, como é que é. Ah, todo mundo faz assim, nós podemos fazer assim também. Qual é o problema? Afinal de contas, não se pode alcançar a perfeição. Eu aprendi lá numa igreja, um pastor falando que o perfeccionismo é uma ilusão. Ninguém pode alcançar esse estágio de perfeição. Eu também não posso. Logo, se eu não posso, vou cair na gandaia, vou viver de qualquer jeito, porque afinal de contas, o meu Deus é um Deus de amor. Não importa como eu viva, o importante é que Ele me ama e que eu amo também. Que Deus lindo e maravilhoso. É assim que muita gente acredita. Mas não é isso que a Bíblia está nos dizendo. João está orientando os seus irmãos e falando acerca da gravidade do pecado. O pecado é coisa séria, é qualquer transgressão com relação à lei de Deus. Pecar é errar o alvo. Nós fomos criados para a glória do Senhor. E quando eu vivo de uma maneira que não glorifica ao meu Deus, eu estou pecando. Mesmo que os meus atos sejam bons, presta atenção, mesmo que os teus atos sejam corretos, mas se a tua motivação ao fazê-lo é errada, isso é pecado. Isso é pecado.
Então vejam, que aqui ele vai dizer: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. A ideia aqui, irmãos, é de que aqueles que são de Deus, que nasceram de Deus, que se converteram, embora pequem, mas eles não têm prazer no pecado. Eles não ficam mergulhados no pecado. Eles não se vangloriam dos seus pecados. Pelo contrário, eles se envergonham dos seus pecados. Eles sofrem por conta dos pecados que cometem. Eles não se satisfazem com o pecado, embora o pecado os iluda por um dia, por um tempo, mas eles caem em si, porque o Espírito de Deus que se move no seu coração, que habita no seu coração, alerta a luzinha vermelha e mostra que ele precisa mudar de vida. É isso que acontece com todos nós, irmãos. Quantas vezes você, em determinado momento, até imagine mesmo, numa discussão de família, você profere uma palavra ao seu cônjuge, aos seus filhos, ou mesmo na igreja, numa reunião, você toma uma atitude mais ríspida. Aí você sai dali com a consciência pesada e diz: olha, não fui feliz nessa. Não era para ter feito assim. Não era para ter aberto meus lábios e ter proferido estas palavras da forma que eu fiz. Não foi legal. Eu preciso me redimir. Eu preciso pedir perdão. Não, desculpa, eu falei daquele tom assim, mas não foi minha intenção te ofender, ou até foi te ofender, mas eu estou errado. Me perdoe. É o Espírito de Deus que nos faz voltar atrás. Cria em nós um coração humilde ao ponto de reconhecer que estamos errados. Então o que João está dizendo é que aquele que é nascido de Deus, ele não vive atolado, mergulhado no pecado. Ele não vive na prática daquilo que é reprovável. Às vezes o crente, ele nasce, ele cresce, mas ele continua praticando as mesmas coisas, ele não consegue se livrar disso. A vida toda, do mesmo jeito. Precisa amadurecer e dizer: Senhor, precisa corrigir isso em mim. Tem algo errado, Senhor, eu não estou satisfeito com isso. Me ajude, Senhor. Controle a minha língua, põe guarda à porta dos meus lábios, para que eu não profira palavras que venham ofender alguém, ou que eu não imita juízo de valor em relação aos meus irmãos. Fulano de tal fez isso, eu já sei porque que ele fez isso. Ele fez por causa daquilo. Eu sei como é que ele é, eu conheço muito bem. Pecado, irmão, está julgando o servo alheio. Levanta outras possibilidades e dê o benefício da dúvida para ele, por mais que pareça, mas dê o benefício da dúvida, desde que Deus vai julgar. Mas tantas vezes nós não fazemos assim, e por isso mesmo acabamos criando tantas inimizades, porque nos falta sim ao lidar até mesmo com a falha dos nossos irmãos. Quem é nascido de Deus não vive mergulhado no pecado. Essa é a ideia. Não é que não peque. Ele peca. Mas o pecado, na sua vida, é um tropeço. E ele precisa se levantar. E ele crê que tem um Deus que vai ajudá-lo a se manter de pé. A segunda coisa que é dito aqui, vejam só: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Pronto, correto. E ele diz mais: aquele que nasceu de Deus o guarda. Essa frase aí, ela ficou, parece que meio confusa, não ficou? Confesso que eu li 2, 3, 4 vezes, digo: será que não foi tradução? Não está faltando alguma partícula? Não está faltando alguma coisa aqui? Aquele que nasceu de Deus o guarda. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda. Vejo que duas expressões que se parecem muito aqui: aquele que é nascido de Deus e aquele que nasceu de Deus. Ele se refere, em primeiro lugar, àquele que é nascido de Deus, se referindo a nós, seres humanos, aqueles que se converteram. Esses são os nascidos de Deus.
Mas ele se refere também àquele, observe que aquele está com a letra A primeira letra da palavra está maiúscula. Aquele que nasceu de Deus o guarda. Qual é a ideia aí? Que embora sejamos nascidos de Deus, mas Jesus é o unigênito do Pai, é aquele que nasceu de Deus. Aquele que nasceu de Deus, João está apontando para quem? Para Jesus. E vejam que desde o começo da carta, Pedro está destacando a importância da vida e do ministério de Jesus Cristo. Então ele vai dizer que aqueles que são nascidos de Deus, aqueles que se converteram a Cristo, esses são guardados por aquele que nasceu dele. O que ele quer dizer? Que todo aquele que é nascido de Deus, ele é guardado por Jesus. Ele é guardado. Irmãos, isso traz para nós uma segurança, uma alegria muito grande. E se você não consegue se alegrar por isso, é porque você não entendeu ainda os perigos que você está correndo. Se você não entendeu que a sua família ela é guardada pelo Senhor, é porque você ainda não percebeu, se apercebeu dos perigos que a sua família, que os seus filhos estão correndo. Muitas vezes nós não nos apercebemos do mundo que está ao nosso redor. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo domingo, se Deus assim o permitir. Dos perigos que estão em meio a essa atmosfera cultural que nós respiramos, que nós fazemos parte dela. De uma cosmovisão que chega e quer se implantar como sendo a verdadeira. Nos desafiando a nossa fé. Quando a gente entende, irmãos, que nós corremos perigo, quando eu entendo de que não é por conta da minha idade, não é por conta da minha experiência pastoral, não é por conta do ofício que eu exerço, que eu não estou sendo ameaçado também, que eu não corro perigo, que a minha família não corre perigo. Eu preciso entender que eu vivo num contexto assim. E por isso eu me alegro quando eu sei que eu sou guardado por alguém que me ama com amor eterno. Por alguém que me comprou por um alto preço. Nós somos guardados por Jesus. Ser guardado aqui é ser protegido. É ser separado para um fim próprio. Nós fomos separados, criados para a glória de Deus. E agora quando eu aprendo que pelo fato de ter nascido de novo, eu sou guardado e protegido pelo meu Senhor, isso traz para mim uma paz muito grande no meu coração, uma confiança muito grande, não em mim mesmo, mas uma confiança no meu Deus. Eu não posso confiar em mim e dizer, não, eu não corro perigo, eu já conheço a palavra, já li a Bíblia várias vezes, eu tenho, graças a Deus, uma boa formação. Sabe, irmãos, mas alguma coisa que se impõe a todos nós é a nossa humanidade. Nós somos frágeis, nós somos suscetíveis ao erro. Mas mesmo percebendo tudo isso, você precisa saber. Aí vem a questão não do sentir, mas do saber, do crer. Você é guardado por Deus. Você é guardado. Em outras palavras, ele diz assim, olha, ele é meu. Ele é meu. Já viu como é que criança faz com brinquedo? Quando ela ganha o brinquedo, né, Daniela? Ela pega o brinquedo, às vezes os coleguinhas querem ler, diz, não, é meu. É meu. Tira teu olho daí. O Senhor, Ele cuida de cada um de nós, como as meninas dos seus próprios olhos. A tua vida está nas mãos do Senhor. Embora você viva sob constante ameaça, mas nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você foi separado para a glória.
O teu destino é a Canaã celestial e nada impedirá que você chegue lá. Nem você mesmo pode se impedir de chegar lá, porque você não se pertence, você pertence ao Senhor. E Ele continua te guardando. Ele é, como diz o salmista, Ele é o guarda de Israel. E esse guarda, Ele não dorme, nem dormita hora nenhuma. Não tem como pegá-lo num cochilo. Ele está o tempo todo atento às nossas vidas. Mas há uma última verdade aqui. Todo aquele que é nascido de Deus, em primeiro lugar, não vive mergulhado no pecado. Não tem prazer no pecado. Em segundo lugar, todo aquele que é nascido de Deus, ele é guardado por Jesus. Guardado por Jesus. Em terceiro e último lugar, todo aquele que é nascido de Deus, o que diz o texto lá? O maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Então, todo aquele que é nascido de Deus, além de ser guardado pelo Senhor, além de não se deliciar no pecado, ele não é tocado pelo maligno. Isso não quer dizer que ele não é tentado. Isso não quer dizer que ele não seja ludibriado. Não é isso não, porque a Bíblia diz que Satanás é tão sagaz que ele se transforma até em anjo de luz, se possível, para enganar os eleitos de Deus. Todos nós estamos sujeitos ao engano. Mas o texto é claro, diz: o maligno não lhe toca. O maligno tem poder para fazer o mal? Tem. Ele tem poder para tocar em quem ele quiser? Tem. Mas ele só vai até onde Deus permite. Tem um caso muito claro nas Escrituras, vocês vão lembrar. Lembram de Jó? Estão lembrados de Jó? O inimigo só tocou no corpo de Jó porque o Senhor permitiu. E aquilo não tinha um valor perene, porque Deus sabia o que estava fazendo. Isto pode até tocar, mas sob a permissão do Senhor. Muitas vezes nós enfrentamos lutas, é como se o maligno estivesse levando vantagem nas nossas vidas. E você pode se questionar e dizer: meu Deus, eu não estou entendendo. Agora que eu resolvi acertar minha vida com o Senhor, que eu tenho caminhado contigo, eu estou enfrentando tal situação, tal problema, como é que pode isso? Será que o Senhor deu uma cochilada? O Senhor não está olhando para mim? Eu estou fazendo tudo errado? O que está acontecendo? Nada disso. Deus tem propósitos grandiosos para a tua vida, até mesmo quando você está sendo fustigado pelo inimigo. Deus tem poder para usar até mesmo o inimigo para fazer com que os seus filhos, eles caminhem em comunhão mais estreita com Ele. Então, aqueles que são nascidos de Deus, o inimigo não o toca de forma nenhuma, porque eles pertencem ao Senhor. O inimigo não tem poder para ir além daquilo que Deus permite. E sabe, irmãos, essas verdades, e preste atenção nisso, essas verdades, elas precisam estar muito claras na nossa mente. Muito claras. Porque o êxito da nossa fé depende disso. Eu me lembro, já faz isso muitos anos, e ainda era bem novo no ministério pastoral. Estava na igreja onde tinha uma mocidade muito forte, muito grande. E uma vez um jovem, ele me procurou e ele estava assustado. Ele disse: pastor, quero marcar um horário com o senhor, estou muito preocupado. E eu disse: o que foi? Aí ele me contou: não, um problema na minha família, meu pai é separado e se juntou com uma mulher lá. E na casa que a gente mora, era uma casa muito grande, o pai dele tinha várias propriedades. Ele disse: aquela mulher, ela mexe com religiões assim de Umbanda, essas coisas. Eu disse assim:
E aí, o problema? Disse, não, é que eu tenho visto algumas coisas estranhas lá por casa. Ainda ontem, eu abri a porta da cozinha, da sala, e eu encontrei uma espécie de um pozinho na porta, como se fosse trigo, e no chão um monte, como se fosse uma farofa, uma coisa assim. Pastor, e agora, pastor? Como é que vai ficar a minha vida, a nossa vida? E eu, com senso às vezes de... Eu gosto de levar as coisas na brincadeira, eu acho que a gente vive melhor quando a gente, o senso de humor ajuda a gente. Eu disse, tu está preocupado? Ele disse, ô meu irmão, faz o seguinte, tua casa tem vassoura? Ele tem, talvez ele tenha pensado, acho que é para dar uma vassourada nela, né? Não, eu digo, pega a vassoura e varre aquilo de lá, passa na porta e varre. É só isso? É. Você não sabe em quem você crê, não? Você não sabe? Você nunca leu a história de Balaão? Que ele tentou amaldiçoar lá, vamos amaldiçoar o povo. Ele tentou várias vezes, disse, não, o Senhor disse, olha, contra esse povo não cabe maldição. Pode tentar fazer o que quiser, mas não vai pegar. Porque é um povo guardado pelo Senhor. Meu filho, senta aqui. Eu disse, você é guardado pelo Senhor. A tua vida está nas mãos do Senhor. Pode colocar pozinho na porta, pode colocar na sala, no banheiro, na cozinha. Só não bota na panela para tu comer, para não te fazer mal, né? Mas quanto ao mais, não tem valor nenhum. O inimigo não tem domínio sobre você, sobre a sua vida em particular. Louve ao Senhor, porque tu pertence a Deus. Ele entendeu. Ele compreendeu, nós oramos. Ele disse, entendi, pastor. Eu digo, não te preocupa. Quantos de nós já não ficamos preocupados com isso? Quem aqui se lembra de um período, acho que foi nessa década de 90, que foi um movimento de batalha espiritual. Você falou muito sobre isso, lembra, Tiago? Lá em Recife teve isso, né? Pai, Tiago, aqui era uma coisa seríssima. Camarada dava um espirro, alguém já estava dizendo, está amarrado em nome de Jesus, é um demônio da gripe. Saulo, cidadão, estava lá na igreja, numa igreja presbiteriana, igreja cheia, era um movimento, olha lá Zeca, e aí deu uma microfonia, aí estavam tentando, o pessoal não sabia usar os botões lá na mesa de som, para regularizar, aí tem um bem espiritual, um jovem que precisava fazer seminário aqui em São Luís, aí ele ficou todo agitado na porta e disse, peraí, que eu vou lá, isso é um demônio da microfonia. Rapaz, esse demônio, o pessoal daqui resolve rápido, a Ana Lídia sabe fazer isso rapidinho, não é, Ana Lídia? Esse aí não prospera aqui. Uma irmã estava com uma camisa e tinha um ursinho. Aí a irmã olhou para ela e disse assim, minha irmã, não me leva mal, aquele ar bem espiritual, não me leva mal, minha irmã, mas olha, essa camisa que você está usando, isso é um perigo, esse boneco é da nova era. Aí a irmã olhou e disse, qual? Essa aqui? Não, essa aqui é minha, eu que comprei, essa camisa é minha, não tem nada a ver. Mas, gente, nós vivemos um período de terror, era um pansatanismo terrível, as pessoas viam Satanás tudo quanto é lugar. O cidadão foi pregar numa igreja presbiteriana, e como a gente brigava com um colega nessa época, disse, rapaz, tu tá doido, de onde foi que tu tirou isso? Convidou um cidadão para pregar, o cidadão chegou na igreja, a primeira coisa que ele fez, olhou assim, tinha umas janelas abertas, estendeu a mão e disse, eu quero... Vocês demônios que estão na janela, saiam todos daí, que agora o evangelho vai ser pregado. Um outro caso, numa igreja no interior, também numa igreja presbiteriana, para não falar mal da igreja dos outros. O cidadão pegou, começar um culto, pastor jovem, botou uma cadeira bem assim, onde está o gasofilaço, botou uma cadeira. Olha só, tua cadeira lá. Aí todo mundo achou aquela cadeira estranha. Ninguém, pastor, o que é isso? Não, deixa aí, depois eu explico o que é. Fez o culto, quando terminou, eu vou dizer o que é essa cadeira. Meus irmãos, hoje eu
na autoridade que eu tenho, convidei Satanás para sentar nessa cadeira, para ouvir o que eu teria para dizer nesta noite aqui. Gente, senhor presidente do presbitério, isso aí é um negócio para a gente discutir, né? Já pensou o que é isso? Vivemos uma época assim, irmãos. E ainda hoje, de alguma forma, nós ficamos preocupados com algumas coisas. João está escrevendo para tranquilizar os seus irmãos na fé, para tranquilizar, para dizer, olha, em primeiro lugar, se vocês nasceram de Deus, vocês podem até errar, tropeçam, mas se arrependam, peçam perdão. Um verdadeiro filho de Deus não vive mergulhado no pecado, ele não vive dominado pelo pecado. Segundo lugar, aquele que nasceu de Deus, ele é protegido, ele é guardado pelo Senhor, é o Senhor que cuida dele. E em terceiro lugar, o diabo, por mais careta que ele faça lá fora, mas ele não vai tocar naqueles que pertencem ao Senhor. Portanto, ore pela tua família, ore pelos teus filhos e saiba que eles estão sob a proteção do Deus Altíssimo. Que Deus, meus irmãos, nos ajude, que Deus nos abençoe e que nós possamos, que a nossa fé seja sustentada por essas certezas, para que a gente possa enfrentar as demandas do dia a dia da nossa vida, especialmente naqueles dias maus, quando a nossa fé ela fica meio que agitada, que nós possamos descansar nessa certeza: eu tenho um Deus que cuida de mim, Ele não vai permitir que o inimigo se apodere da minha vida, porque eu sou do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.